Começamos agora o último bloco do programa Tribuna Livre Eleições 2016. De acordo com o último censo do IBGE, de cada 100 alunos que entram no ensino fundamental, apenas 36 concluem o ensino médio. E as razões extrapolam o ambiente escolar. Conforme os dados do MEC, 1 em cada 10 estudantes do ensino médio abandona as salas de aula antes do término do ano letivo. 12% são reprovados e 30% dos matriculados estão com um atraso de mais de 2 anos no fluxo regular. A cada 5 brasileiros de 15 a 29 anos, 1 nem estuda nem trabalha, o que corresponde a 5,3 milhões de jovens. As mulheres são maioria. Geralmente elas deixam as escolas por causa da gravidez na adolescência. Os mais pobres também abandonam as salas de aula mais cedo, assim como jovens que moram nas regiões norte e nordeste do Brasil. Voltamos a conversar com o professor Teodoro Zanardi. Professor, mostramos aí uma realidade sobre a evasão escolar, né? Mulheres por causa da gravidez na adolescência, as pessoas de baixa renda também que acabam abandonando a escola. Como manter esse aluno também, considerando-se que há aí uma concorrência com redes sociais, né, o mundo digital, o próprio mercado de trabalho, o aluno que muitas vezes tem que buscar a renda, ele não consegue estudar porque ele precisa trabalhar. Então, o que é importante para manter o aluno na escola? Como é que deve começar a tentar mudar isso? O retrato trazido pela pesquisa mostra o ensino médio, que é bom salientar, não é a responsabilidade do município. Mas responsabilidade do governo do estado, o principal gargalo do ensino médio já vem no primeiro ano do ensino médio. Então, aquele aluno que tem a transição do 9º para o primeiro ano, ele encontra uma grande dificuldade. Aí nós estamos falando de uma atribuição da educação fundamental, do ensino fundamental, que é de fornecer as condições para que esse aluno faça o ensino médio, se integre esse ensino médio, se reconheça no ensino médio. Um grande problema da evasão, tirado os problemas de fora da escola, extraescolares, que são intensos, né? A gravidez, o mercado de trabalho, você tem o problema da desigualdade, que novamente vem à tona. Você tem um problema no interior da escola, que quando você toca no assunto das redes sociais, diz respeito ao que interessa ao jovem, interessa à criança. Então, construir currículos e proporcionar conhecimentos que sejam significativos às crianças e aos jovens é algo que a escola deve se debruçar sobre isso. O perfil desse aluno está mudando, é o que o senhor está dizendo. Sim, nós temos uma outra geração com valores que vão se modificando e também uma cultura, uma relação com o mundo que é diferente daquela que os próprios professores viveram. A cultura digital agora é muito intensa e aquilo que o aluno vê como o conhecimento a ser adquirido, qual o significado dele, o que ele representa na minha vida, é algo desafiador para a escola. A escola deve se debruçar sobre isso, sobre um conhecimento que faça sentido para esse jovem. Então, não cabe mais responder ao aluno, quando ele pergunta por que ele deve aprender isso ou aquilo, que vai cair na prova. Porque se eu estudo só para realizar uma prova, uma boa solução para eu não aprender aquilo é não fazer a prova. Se é só para isso, a educação ela tem que fazer sentido para a vida. Então, os conhecimentos que a escola tem a proporcionar às crianças e aos jovens são aquilo que de mais importante tem, que a sociedade escolheu para estar ali. Então, professores, gestores, eles devem debater realmente sobre essa questão da evasão, que é uma questão muito séria, uma mácula que perpetua a desigualdade do acesso à educação no Brasil e discutir sobre o interesse, a pertinência dos conteúdos escolares. E quando a gente fala aí, nós citamos gestores, citamos funcionários, mas também a participação da comunidade nesse caso. Uma gestão democrática poderia trazer soluções mais interessantes também para que a escola se torne mais atrativa? Essa discussão aí com a comunidade? Sim, nós temos um instrumento que é pouco utilizado, ele tem, até formalmente ele se constitui, que é o Conselho Escolar, que é composto por profissionais da educação, pais e pelos próprios alunos. Muitas cidades têm esse conselho e é só para uma resposta à previsão legal. A participação
do conselho escolar na vida escolar, na gestão da escola, é algo, ao meu ver, também fundamental para o sucesso dessa escola. O envolvimento dos pais e dos próprios alunos naquilo que é a gestão da escola. Porque o aluno se sente mais comprometido, ele Sim. estuda melhor também, né? Sim, ele se sente mais responsável. Quando as pessoas participam das decisões, elas se sentem responsáveis pela sua decisão. A escola ela tem ficado muito isolada daquilo que a comunidade e os próprios alunos poderiam oferecer como possibilidades de educação. E ao ela se sentir isolada, esses grupos são afastados. A participação dos pais, ela tem que ser uma participação que se dê de forma ativa. Muitos pais são convidados à escola somente para receber comunicados da escola. Para reunião que é comunicado. Me ouve, mas a minha palavra não altera aquilo que é decisivo para a escola. Mas aí tem que criar conselho, né? Como o senhor disse, o próprio conselho, o Grêmio. Como é que poderia aumentar essa participação? Os conselhos já existem. Né? Eles não são muito ativos. Não são ativos. Eles recebem comunicados muitas vezes dos diretores para legitimar decisões dos diretores. Os municípios eles devem fornecer momentos de formação aos conselheiros escolares, para que eles ativamente atuem na escola. Saibam como cobrar, inclusive. Saibam como cobrar, se responsabilizem pelas decisões, assumam que a educação escolarizada não é um papel somente do profissional que está ali envolvido com isso. É uma participação que a família deve ter. O aluno também pode participar do conselho? O aluno, ele tem representação no conselho. Entendi. Então, é uma instância democrática que deve ser otimizada para que a educação seja realmente de qualidade. De modo geral, em Minas, esses conselhos hoje ainda são pouco ativos, professor? Eu creio que sim. Os que eu conheço, há assim, uma busca até por ideias, possibilidade de diálogo mais intenso, mas a resistência tanto dos professores, muitas vezes, dos diretores escolares, porque eles entendem que ali é o lugar de sua alçada, eles têm o conhecimento necessário para o sucesso da educação. E não abrem esse acesso. Não abrem esse acesso, criam um muro, que é um muro assim, que no final das contas ele mesmo sofre com a criação dessa barreira para a participação de pais e alunos. Professor, nós citamos vários problemas, mas também temos que falar de boas experiências, do que pode ser feito, do que já está dando certo em Minas ou em outros países. A gente tem exemplos, começando pelo Estado, nós temos exemplos em Minas de escolas municipais que estão desenvolvendo um projeto interessante, que estão atingindo objetivos, que estão sendo bem avaliadas, a gente pode dizer isso? Fica parecendo que ao discutir educação tudo é problema, e não é. Nós temos belas experiências, temos experiências próximas e temos experiências em Minas Gerais. Nós temos municípios em Minas que adotaram a educação em tempo integral como modelo a ser seguido. Não são projetos pilotos, é um tempo integral, uma educação integral, compreendendo aí também na essência da educação integral. Todas as escolas, nesses municípios já têm. A compreensão do território, dos outros conhecimentos, que não são aqueles consagrados de português e matemática, a dança, o teatro, como algo que a escola deve abraçar, porque a escola, ao meu ver, é um centro de cultura. Sim. Mesmo com todos esses problemas, ela continua a se constituir no centro de cultura. Um centro de cultura onde o artesanato, a própria culinária, aí o português, a matemática, os esportes, eles fazem parte, as crianças junto com os educadores produzem. Nós temos experiências na educação infantil que são reconhecidas não só nacionalmente, como internacionalmente, como um ensino infantil de qualidade. Há casos de pais que disputam as vagas na educação infantil pública em detrimento, mesmo quando tem condições de pagar a educação privada. De tanta qualidade que tem. De tanta qualidade que tem. Então, a educação ela não tem grandes segredos. Não dá para falar que há um segredo, tem que reinventar a roda. Nós temos que fornecer as condições. Quando essas condições são fornecidas, e aí esses exemplos só corroboram essa afirmação, quando nós temos uma escola que tem as condições, a infraestrutura, o reconhecimento do profissional, nós temos a possibilidade de introdução de novos saberes, com debate com a comunidade, a educação de qualidade ela vem a partir daí. E eu digo educação de qualidade que não é só uma nota no IDEB, porque a permanência, o gosto que a criança tem pela escola, isso é revelador
de uma qualidade da educação, o gosto que o professor tem por aquele espaço educativo, isso também representa uma qualidade da educação que nós não podemos ignorar ao falar da educação. O senhor está citando o IDEB aí, há críticas feitas mesmo ao índice de que ele, na verdade, ele mede, mas ele não avalia. E lá no primeiro bloco nós falamos sobre essa importância que a própria escola, o próprio professor sabem avaliar muito melhor ali. Então é importante também essa avaliação permanente, que não seja aí uma medição, mas sim uma avaliação específica em cada escola? Sim. Eu tenho uma defesa pelo planejamento e pelo monitoramento das ações escolares. Não como algo impositivo, mas algo que os sujeitos participem. Porque só é possível a gente pensar numa escola transformadora ao avaliar aquilo que nós desejamos para a escola e essa avaliação servir como uma formação e uma possibilidade de mudança. Então, ao ver um índice como o IDEB, ou mesmo as avaliações que o professor faz em sala de aula, essa avaliação ela não pode ser reduzida a um momento, um resultado que a partir só dali... Só constatar e não mudar, né? Isso, ou classificar. Sim. Tem um grande problema na classificação das escolas. A avaliação ela tem que ser emancipatória. Nós temos que ter uma meta-avaliação, ou seja, uma avaliação da avaliação para nós transformarmos esse ambiente escolar. E aí, quem são os sujeitos que são capazes dessa transformação? São os sujeitos que estão diretamente envolvidos. São os professores, os gestores, professores, os alunos, os pais. Eles têm um contato maior com essa questão, os problemas da sua comunidade, as necessidades da sua comunidade e as necessidades e as possibilidades de mudança desse ambiente escolar. E o papel aí, voltamos agora, né, ao nosso assunto principal, a questão das eleições municipais. O papel do prefeito é fundamental. O senhor disse aí, o prefeito tem que colocar a educação como prioridade, porque senão esse projeto não avança, né? Precisa de recurso. Sim, precisa de recurso e precisa de empoderar esses sujeitos para que eles levem realmente a um bom termo, a um êxito, esse processo de qualificação da nossa educação. E de onde viriam esses recursos, professor? Porque o que se alega é que não há recursos. O próprio Fundeb, ele está previsto, né, que é o Fundo da Educação Básica, ele está previsto para vigorar até 2020. O senhor acredita na criação de um outro fundo? Porque esses recursos vêm também do fundo, né? Eu acredito na criação de outro fundo. E eu acredito que os prefeitos e o próprio governo federal, ele se vê numa encruzilhada, porque nós temos um Plano Nacional de Educação, que eu gosto de salientar, e acho que os prefeitos devem fazer a defesa dos seus planos municipais, né, quando assumirem, e esses planos, eles trazem a previsão e a obrigação, obviamente, legal de cumprimento por esses sujeitos. Nós temos um sério problema que é necessário salientar do momento, que é da paralisação dos recursos, da suspensão de recursos, o que vai ocasionar certamente problemas para o investimento na educação pública. Então, há limites, obviamente, para cada prefeitura diante da sua arrecadação. Mas aí a minha sugestão, a minha visão de educação de qualidade é algo que, primeiramente, o custo não é tão alto. É empoderar esses sujeitos, os professores e diretores das escolas que fazem parte da rede municipal, para eles se manifestarem sobre a qualidade da educação, sobre o projeto pedagógico. Os projetos das escolas precisam de uma atualização urgente. E isso a gente não pode falar que tem um custo financeiro. Sim. Tá? Muitas vezes é ali dentro, é uma metodologia ali. Né? Se não resolve isso, você vai ter ainda uma série de questões que estão fora do alcance, aí você fala assim, essa questão daqui eu não resolvo nem a outra. Então, eu vejo um passo inicial, é ouvir esses educadores, esses gestores, pensar a educação de acordo com a nova realidade e os novos desafios que a sociedade enfrenta. Professor Teodoro Zanardi, muito obrigada pela contribuição. Conversamos sobre vários pontos importantes e sobre esse desafio que os prefeitos têm aí na educação, os próximos prefeitos, não é isso? Eu que agradeço o convite, acho que foi um bom papo sobre educação. Muito obrigada, professor. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e continue com a nossa programação.